Então eu vou começar sobre a manifestação bolsonarista e o balanço de poder no bolsonarismo, tá? Veja uma coisa, ontem a manifestação foi pequena. Todo mundo vai falar, foi flop, não foi flop, teve efeito, não teve efeito. O que eu vou colocar o bolsonarismo ele tem uma dinâmica de manifestações, desde que eles roubaram as manifestações dos movimentos de rua anticorrupção, que era basicamente o MBL vem pra rua, eles roubaram isso no ano de 2019, eles têm uma sequência de atos grandes, né, 2021 foi muito grande, a atos pequenos, né, e esse penúltimo ato que teve do Bolsonaro foi muito flop, e eles vinham numa tendência de queda de tamanho de manifestação. Essa manifestação de ontem, ela quebra a tendência de queda, no sentido de que ela é maior, mas não é grande. Quando eu digo grande, ela não é grande o suficiente para mobilizar a sociedade e justificar uma tomada de posição de políticos. Se este era o plano, por exemplo, do Paulo Figueiredo, e hoje eu dou crédito para o Paulo Figueiredo em boa parte dos posicionamentos que foram adotados pelo governo americano, ou seja, a influência dele nisso. Do outro lado, a estratégia culminar numa manifestação não vai dar nada. E não vai dar nada em duas pontas, e é aqui que eu começo, vamos dizer, trazer essa reflexão. A primeira o bolsonarismo perdeu a capacidade de mobilizar a sociedade brasileira em seus temas. O bolsonarismo não tem mais essa capacidade porque o bolsonarismo perdeu a grande força que ele tinha enquanto movimento, que era vamos dizer, uma baixa rejeição em vários estratos sociais do antipetismo, ou seja, o Brasil que não vota no PT, ele era abordado, chegava conteúdo e a pessoa se sentia parte daquilo, de modo a interagir, seja nas redes sociais, seja participando de uma manifestação, seja votando no candidato, com a causa do Bolsonaro. Essa causa do Bolsonaro, pra vocês entenderem, até 2019, ela era confundida com a causa da Lava Jato, do enfrentamento ao PT. A partir de 19, 20, 21, ela vira a causa só do Bolsonaro. A ponto dela ter virado causa da urna, e a causa da urna era a causa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro falava que a urna ia ser roubada pra prejudicar ele. Logo, você vai perdendo pessoas no processo. Isso foi uma coisa que aconteceu. A outra coisa que aconteceu foi, ficou cringe ser bolsonarista, porque a linguagem política do bolsonarismo é uma linguagem voltada pra boomer, né? Pra gente não ficar usando só nomenclaturas americanas. A linguagem política do bolsonarismo é uma linguagem política que se fechou num público mais velho, e só se fechou no público mais velho porque este público mais velho, ele se inseriu tardiamente nas redes sociais, e este é um movimento que todo mundo conhece. Aqui no Brasil a gente chama de orcutização das redes sociais, talvez o Riso se lembre quando eles falavam isso. Né? Que as pessoas mais pobres e mais velhas, elas aderem às novas tecnologias depois, mais tarde. Então elas chegam, então elas são meio toscas no uso. Por quê? Porque elas não têm influência naquilo, né? Enquanto o mais jovem, mais antenado, com mais escolaridade, ele adere primeiro. Então tudo que é novidade, especialmente em termos de tecnologia, quem vai aderir primeiro? Em geral, uma pessoa com um bom nível de renda, uma pessoa com uma boa escolaridade, antenada com o mundo, em geral jovem. Essas pessoas vêm primeiro, aí elas criam um ecossistema, surge um hype com elas. Depois você vai tendo, vamos dizer, as pessoas que vêm na sequência delas. E aí entre os tiozões e a população, e aquilo massifica. Em geral, quando massifica, esses primeiros aqui vão embora. As manifestações pelo impeachment da Dilma, eu falo aqui como organizador, elas tinham como característica ter todo tipo de público. Só que eu já tinha percebido na época, ela começava de um jeito em 2014, 15, em 16... que ela cresceu muito, os mais velhos que começaram a usar muitas redes sociais, especialmente o Facebook à época, eles começaram a tomar as ruas. E os mais velhos tinham alguns problemas. Um uso precário da tecnologia, portanto eles eram muito passíveis de manipulação por parte de malandros de rede social. E dois, eles partiam de nem de uma cosmovisão, mas uma visão de Brasil dicotômica oriunda do período da ditadura. Então na cabeça deles tinha a direita, que era militar, então eles achavam legal você aparecer com uma roupa camuflada numa manifestação. E do outro, um comunista. Essa dicotomia, que é a dicotomia do tiozão do Zap, ela não é uma dicotomia presente nas gerações mais novas. Portanto, as pessoas mais novas, as classes médias que participaram de 2013, do começo das manifestações de 15 e 16, elas saíram fora, que aquilo não tinha nada a ver com elas. Mas quem ficaram? Os pais e avós delas. E os pais e avós, poxa, o Brasil é um país que vem envelhecendo, vocês acompanham isso, o Brasil está num processo de envelhecimento bem rápido. Essas pessoas, assim como em todos os lugares, né, que você acaba tendo a pirâmide previdenciária e a concentração não só de renda, mas de patrimônio na mão dos mais velhos, esses caras, eles meio que controlam o jogo mesmo não tendo grana. Então os velhos tem, então assim, você for pra dar um exemplo, uma cidade do interior,
Às vezes a casa que a tua família vai ter as festas é a casa da tua avó. Quantos não são assim? Ah, vai ter uma festa na casa da avó. O patrimônio ainda tá nessa geração mais velha. Você não conseguiu fazer essa sucessão, então isso acarreta uma série de problemas, né? As pessoas estão vivendo mais. E esses caras opinam dentro de categorias de pensamento antigas, que não são dos jovens. Então, o Bolsonaro se fecha nesse público, que é um público, volta a colocar, passivo de manipulação, não sabe usar as redes sociais, ele recebe, sei lá, um meme imitando um jornal da Folha com uma notícia, atenção, Lula é um clone, não sei o que, a pessoa, oh meu Deus, eu tô vendo aqui. E essas pessoas foram alvo de um abuso. E aí tem uma regra da internet. Como essas pessoas engajam muito, você vai começar a produzir muito conteúdo para quem engaja mais. Logo, você é moldado pelas características deles. Você não altera tanto a forma deles, você até manipula através dos gatilhos, mas você começa a viver esse universo. O bolsonarismo vai se fechando nesse público. O bolsonarismo oficial. Outros bolsonaristas não. Uma característica do Nicolas é, ele pega esse discurso que é tosco e raso, e ele faz um discurso para a classe C e D evangélica. Então, um discurso dicotômico, simplório, mas não dentro das categorias de pensamento que o tiozão boomer tem, da ditadura. Mas já evangélico, contra a cultura woke, não sei o quê, sou cristão, faz o L! Já é outra coisa. Mas o Nicolas, por mais que seja amado também por esse público, o Nicolas está procurando outro universo. Outro universo. Entenderam? Então, o bolsonarismo oficial, que é quem tá lutando contra o Alexandre de Moraes, este bolsonarismo oficial, ele já não fala com a galera. Então, eles conseguem mobilizar em maior ou menor grau sempre o mesmo público. Então, quando a gente for fazer uma análise se melhorou, aumentou a manifestação ou não, não é sobre a quantidade de pessoas que está indo nessas manifestações, mas sim sobre a variedade das pessoas. Ou seja, se você visse um pequeno aumento da manifestação, mas com uma demografia diferente, por exemplo, tô vendo a presença de pessoas mais jovens e periféricas nessas manifestações. Ok, a mensagem está chegando para um público novo. Pô, não precisa ser uma pessoa mais jovem periférica, uma pessoa mais jovem branca de classe média. Não, isso não está acontecendo. Efetivamente, o público flutua sempre com o mesmo demográfico, que é o boomer. E a gente fez questão de, em todos os estados que teve as principais manifestações, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Curitiba, a gente mandou gente nossa pra checar. E é basicamente isso. Então você tem uma flutuação, tá, de pessoas mais velhas dentro dessas manifestações. E isso significa o quê? Que a sociedade não está contaminada, que eles estão falando para a mesma bolha. E que, portanto, o efeito político disso no Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja, é nulo. Capite? Se é nulo, porque Brasília tá cagando, o PT tá cagando, a esquerda tá cagando, a imprensa tá cagando, o Alexandre de Moraes tá cagando. Se é nulo, tá? É natural que a estratégia deles para tentar obter uma vitória ali contra o Alexandre de Moraes não tenha que residir nisso. Mas o bolsonarismo não se segura. Porque pro bolsonarismo, no fim do dia, parece que assim, tudo termina numa manifestação. Como se fosse uma espécie de um ritual que vai surgir um super... Tipo, sabe uma Genkidama, quem assiste Dragon Ball? Ah, o povo se uniu e mandou uma Genkidama. O que as pessoas ficam lá? Elas ficam lá dançando e assim, os vídeos são sempre constrangedores. Com todo respeito aos senhores e senhoras de idade que vão lá, tá? Os vídeos são constrangedores. Tem um vídeo de Curitiba que me mandaram, o núcleo de Curitiba mandou. Talvez o Will Balada tá aqui, tá lá no grupo do Paraná. É umas pessoas que estavam dançando. É uns senhorzinhos que estavam dançando lá. Bolsonaro. Sério, tipo assim, o senhor tem 65 anos, o senhor saiu aí você tá tocando um funk do Bolsonaro, aí você dança, Chico Xandão e vai embora. Que efeito prático você acha que você vai ter? A Leila Araújo mandou, o Renan parece os globostas tentando invalidar o poder das manifestações. Leila Araújo, a gente fez um impeachment com manifestação. Eu entendo muito bem como funciona isso, modéstia à parte. Talvez eu seja uma das pessoas no Brasil que fez o melhor uso político de manifestações. A gente deu bom a presidente com isso. Apoiou uma operação com a Lava Jato com isso, tá? Eu sei muito bem como funciona, eu sei muito bem ver essa queda. Então não venha vir com esse papo globosta, porque só de falar Renan, globosta, você prova que você pensa, talvez, igualzinho uma tia do Zap. E isso não é um elogio, tá? O que esperar, portanto, disso? Veja, se do ponto de vista demográfico não houve uma alteração, significa que o discurso não está saindo da bolha de idosos deles. Ok? E isso poderia ser alterado se a gente tivesse uma variedade maior do ponto de vista dos atores políticos presentes, endossando a agenda que estava sendo tratada na rua. Mas o que a gente viu foi uma ruptura
Uma ruptura, eu acho que isso está bem claro, entre governadores e alguns grandes políticos com esta causa. Não houve a presença do Ratinho, não houve a presença do Caiado, não houve a presença do Tarcísio. Não sei se o Riso consegue levantar, eu não sei se o Zema foi. Porque o Zema é o mais sabujo de todos, né? O Zema tá sempre tentando lamber o chão onde o Bolsonaro passa. Então, o Zema também não foi. Institucionalmente, eles estão fazendo dois cálculos. O cálculo número 1 é: eu não sei como é que essa briga vai terminar, mas eu sei que se eu estiver agora nesse caminhão de som que tá tentando, vamos dizer, ir para as últimas instâncias com o Alexandre de Moraes, não é bom pra mim. Essa é a primeira coisa, tá? Normalmente é o caso do Tarcísio, que boa parte das ações do governo dele são obstadas por ações tomadas por... processos, né? Processos jurídicos são feitos, por exemplo, pelo PSOL, PDT, etc., que vão parar no STF, aí o STF ficar regulando se o governo estadual de São Paulo pode ou não pode fazer determinada coisa. Isso é a primeira coisa. E a segunda é que, na prática, olha só o que eu vou falar, na prática, eles já entenderam que essa agenda de, tô com o Trump pra punir o Brasil, pra salvar, essa punição no fundo vai salvar o Brasil, não tá pegando bem. E eles estão fazendo um cálculo eleitoral. E esse cálculo eleitoral deles é um cálculo meio definitivo. E outra coisa, que entra, desculpa, eu vou entrar no terceiro elemento aqui, que é um dos elementos principais. O Eduardo Bolsonaro, que no fundo é o convocador dessa bagaça toda, está trabalhando para destruir o projeto de candidatura conjunta que esses caras estão fazendo. Então é meio que eles teriam que ir como reféns para endossar uma ação política tomada por alguém que os prejudica. O cara mais prejudicado disso é o Tarcísio, que era o candidato que o Centrão estava colocando todas as fichas e que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando para desconstruir sem nenhum tipo de pudor. Então entendi, eu vou numa manifestação aqui para me prejudicar. Mesma coisa os outros. Ninguém gostou disso. Então, o cara não tenha ganhado do ponto de vista político, o cara se queima com a STF, eleitoralmente isso não tá trazendo grandes dividendos. Então eles tiraram o pé. No que eu coloco, foi bom para os bolsonaristas essa manifestação? Pode ser que, vamos dizer, esse público ele tá mais ativo, mas, gente, é o mesmo público. É o mesmo público de sempre. O que isso vai alterar? São as mesmíssimas pessoas fazendo as mesmíssimas coisas, nos mesmíssimos lugares, nos mesmíssimos horários, gritando as mesmas coisas. Entendeu? Por enquanto, este ano é o ano claramente que o bolsonarismo emparedado, dado que claramente a estratégia vem sendo tratada pelo Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, a estratégia tá... A primeira vez a estratégia fica um pouco mais sofisticada e o enfrentamento ganha uma outra natureza. Não sou consultor de ninguém, nem tô nessa posição, nem quero estar nessa posição e ninguém precisa me ouvir. Né? E nem quero que me ouçam, né? Sendo bem justo. Mas o que funcionou não passava por manifestação. O que eles fizeram que funcionou não passava por manifestação. E sendo bem claro, nem vai passar. Tá? E pra ilustrar bem isso, aí o Riso tá aí com o vídeo, veja o que é a manifestação. Porque a gente pode levantar vários outros vídeos disso. Mas, veja. As pessoas estão dançando. Volta Bolsonaro. Essa galera criticava a galera que comia pão com mortadela do PT. A pessoa ela vai, sai de casa e fica ouvindo uma música de campanha política. Volta Bolsonaro, galeguinho que é danado. É até muito engraçado que, né, a galera de Curitiba reclama muito, né? Os paraenses estão tocando essas músicas do Pará, mas se a música é essas... Mas tem Bolsonaro, eles adoram, né? Sabe o que isso parece? Amarelo é bom, amarelo é bom, amarelo é bom. Exatamente. Exatamente. E eles acham que estão com uma consciência política acima da média. Volta Bolsonaro. Ting-ling, ting-ling, ting-ling. Uma merda. É uma merda, cara. Isso é uma merda completa, cara. E aí a galera fica lá dançando, volta. É isso, né? O poder estabelecido viu aqueles senhores dançando e ficou. Agora acabou.
que eu não vou deixar passar nada aqui hoje. A sonoplastia! Pausa! O melhor dessa palhaçada, né, desse encantamento dos senhores de idade é a sonoplastia. Que é um misto. Eles conseguiram misturar várias subculturas. Uma delas é levar um locutor de rodeio pra ficar anunciando as coisas, pra fazer essa referência rodeio interior. E a outra é a sonoplastia, que é um recurso usado por pastores evangélicos, pentecostais, neopentecostais, né? Então o cara tá falando, aí fica pra você ficar elevando ali o espírito da galera, né? Com uma tensão, mudar o batimento cardíaco, tem todo um tchananá ali, né? Então aí fica o Malafaia falando Vamos ver do começo. Que eu não vou deixar passar nada aqui hoje. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era pra estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Atenção, os 300 Gideões da Fé. Traga a sua contribuição e faça parte da corrente da verdade. Juntos você trará prosperidade para a sua família. Mano, o cara chamou os sonoplastas da Igreja Universal pra fazer isso. Puta que pariu. Então chegando os exércitos orcs no Senhor dos Anéis, né? Parece muito. Que pariu, velho. Isso é feito pra manipular idiota, cara. Uma pessoa que tá ouvindo isso com essa sonoplastia, a pessoa tá sendo tratada como um idiota completo, cara. Mano, eu vou parar esses sons pra você também, Renan. Na sua live. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Ah, eu gosto dessa aqui. Essa é uma trilha, seguinte, trilha de mistério, porque ele está revelando verdades. Antes tinha uma trilha, mas suspense. Aí quando ele fala que o Bolsonaro é substituível, entra a trilha épica, né? Chega o exército dos orcs, e agora muda pra uma trilha de sci-fi, tá? E tipo assim, ei, acabo de descobrir qual é o genoma deste alien, né? Então ele tá descobrindo agora, vamos dizer, coisas muito, muito estranhas, né? E ele tá contando verdades inconvenientes. Olha essa música da verdade inconveniente. Ele pausa dramática. Repara que ele faz a pausa dramática. Eu vou tentar ó, dá o play, eu vou tentar falar algo. Isso, nós conseguimos excluir o genoma dos aliens. Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! O sonoplasta vai com cada botão, né? Mistério. Ok, voltou o Bolsonaro. Não, épico. A direita no Brasil tomou um caminho muito particular. Tá? Não quero ficar fazendo uma análise estética disso. Não, mas o caminho que a direita tomou é um troço, que é realmente uma mistura de sonoplastia de igreja neopentecostal, com manipulação de idosos. Como é uma coisa muito voltada para a experiência de recreação de, talvez hoje, idosos evangélicos também. Você criou um troço que... Assim, a gente vai muita coisa brega na direita trumpista, muita coisa tosca na direita americana. Mas isso aqui é uma coisa muito particular nossa. É uma invenção. Esses caras estão inovando, tá? Eles estão como dizia Guter, eles estão na fronteira do conhecimento da área deles. Só que é uma coisa deles, tá tocando ali. E... o que eu vou falar, cara? Eu acho que isso, mesmo pra um evangélico jovem, isso é cringe. Se eu for falar com um garoto... Pô, nós temos um cara que é evangélico, ou foi evangélico aqui. Foi. Você já foi numa igreja de parede preta? Você conhece um pouco o fenômeno da igreja da parede preta. Aloísio, tô perguntando pra você. Um jovem que vai na igreja da parede preta, ele se sente à vontade com essa coisa ou não? Ah, sente? Eu ia achar que não. Eu ia dizer que ele... Porque a sacada da parede preta é não parecer isso. Então fala aqui, porque eu tô falando com uma parede, né? Você tem que falar aqui. E aí, galera? A sacada, na verdade, de você usar o público jovem, ou até esse público meio boomer, é usar o emocional. Então, quando você age com o som,
Por exemplo, colocou o som aí do dos orcs. Não que a gente é um exército, então isso é pra mexer com o emocional da pessoa. Quando você vai na igreja, e vou dar o exemplo da Universal, e o pastor tá pedindo voto, então ele coloca aquela emoção. Pra o quê? Pra você me dar o dinheiro, você me dar o valor. Então vamos lá. Eu coloco o som lá de algo imperial. Não que você vai vencer na sua vida se você sacrificar, se você der isso. Então essa é a mesma ideia deles. Eles querem o quê? Que as pessoas que estão na manifestação, elas sejam o exército do Bolsonaro, o exército do Nicolas. Mas o isso exército... cola com o jovem? Cola. O jovem de hoje é muito emotivo, você conhece, Mas você eu achei sabe. que ia colar outra vibe, ia colar uma coisa assim. Cola. Eles chamam uma banda que vai tocar um rockzinho meio The Killers. Não, isso aí não. Isso aí já não cola, isso daí já não cola. Como? Eu vou... A Igreja Parede Preta é mais ou menos isso? Como assim, Ana? Não é. É mais liberal Parede Preta. Você que tá aí. Você já foi numa igreja da Bola de Neve, ou Parede Preta? Eles não mexem com o emocional? Não, o lógico, emocional do mas tô jovem? falando Então... que mexe com o emocional, mas com outras referências estéticas. Não, com sim, outras beleza. músicas. Sim, O que sim, eu quero aí dizer é sim. que eles vão achar essas referências estéticas, não o aspecto emocional, mas essas referências meio. Não, meio essa sim. Essa mas eu sim. tô falando dessa Essa... especificamente. Ah, Não, tá. eu tô Não, falando beleza. assim, se tivesse um jovem, sabe aqueles que fazem. Vai tocar um violão na Paulista, tô reavivando, não sei o que e tal. O cara, ele é esteticamente mais antenado. Sim. Esse cara se sentiria à vontade com essa sonoplastia? Não, isso do não, Malafaia? isso não. Isso é pro ponto. pessoal boomer. Eles É precisam. isso, eu só queria saber isso. disso. Ah, não, entendi. Não, agora entendi. Eu pensei que você queria de uma outra forma, juntando ao emocional. Não, eu quero saber Não. se este produto Não, isso serviria não. pra esses caras. Não serve não. O povo jovem não quer saber disso daí, não. É esse ponto. Eles Não. querem saber mais de meme, algo relacionado a isso daí não. O Carlos Henrique falou: sou igreja de Parede Preta, mas isso que eles fazem é cringe. É, bem é antigão, bem tiozão. Porque não o cola. lance é pegar o tiozão, e o tiozão Sim. gosta do tom. Vou falar a verdade. É isso. É isso Obrigado, aí. senhor Aloysio. Aliás, Aloysais. Bem-vindo ao exército do orc. Eu queria saber o seguinte, qual foi, por enquanto, houve alguma resposta, alguma notícia oriunda de Brasília dando o tom de uma vitória ou de uma derrota por parte dos presentes nessa manifestação? Eu acho que não. Não vi nada. Eu não vi, sendo honesto, eu não vi. E o que eu vi apenas foi uma manifestação que começou a rachar a base da direita centrônica, que venceria a eleição com o Tarcísio, e sendo que as coisas vão partindo para uma via da família com esses caras de não retorno. Não que esses caras, dado que eles precisam, vamos dizer, da validação do Bolsonaro, não fiquem de joelho pro Bolsonaro amanhã para implorar um apoio. E que o Bolsonaro também não aceite, dado que pode ser que o Bolsonaro precise de um perdão presidencial, né? Então eu não descartaria eles voltarem, mas as relações que já nunca foram verdadeiras entre eles, elas estão se encaminhando para um climão. E outra coisa, só pra ficar claro, tá? O Malafaia e os aliados ali que estão presentes na manifestação estão também indo pra um caminho que, assim, vai ser difícil depois eles se consolidarem com essa galera. O que eles estão esperando fazer nas eleições? E se o candidato não for o Bolsonaro? Será quem? Isso não é uma briga de Bolsonaro com Lula, nem STF, nem Justiça Brasileira. Isso é um negócio que você não sabe, talvez. Isso é o Majestic 12, é o capeta, é o demônio, é o satanás de todas as religiões. Que o Trump descobriu o nome deles, os endereços deles, vai conseguir pegar todos eles. E se algum deles, o Majestic 12, desistir ou desertar do mal, porque o bem venceu porque é maior, se eles desertar, desistir, arrepender do mal, eles são, qualquer um que arrepender, é bem-vindo do lado do bem. Nós aceitamos eles bem para ajudar a combater o resto do mal que fica para trás. Entendi. Quem é o Majestic 12? Sei lá. Achei que era uma referência ao Supremo, que são 11, né? Óbvio, são os ETs. É. Ah, tá. Pelo amor de Deus, gente, eu esqueci que tinha a hipótese do ET pra gente colocar aí no meio, que tava faltando ET aí. Sabe o que eu gostei também? O cartaz dele é só Bolso Trump. Antigamente era Bolselon Trump, né? O Elon Musk já foi tirado aí dos cartazes dos caras, ele já não é mais um herói. Entendi. Agora não é mais Bolselon Trump. Agora é só Bolso Trump. Legal, entendi, bacana. Ok, estamos captando aqui, tá? É fogo, né, cara? É fogo. Mas assim, eu não vou ficar tirando sarro dessas pessoas, né?
Elas existem, elas vão às ruas, elas estão... A gente já fez tantas análises sobre o senhor, a senhora e o tio do Zap e tal, que, sabe, na prática meio que eu só vou me repetir, só digo pra vocês, não haverá vitória nisso, nessas ruas com essas pessoas, simplesmente não haverá. Elas tinham que entender que elas perderam. Assim, o 8 de janeiro já deveria ter ensinado para esses senhores de idade, assim, vocês já foram muito manipulados, vocês estão sendo enganados, estão sendo usados em todos os planos mais toscos, e independente, mas ainda que vocês estivessem certo, a forma de atuar de vocês está errada, então vocês perderiam mesmo se vocês estivessem certos. Então, sabe, é triste, mas não dá, cara. Assim, são senhores de idade que estão sendo nem radicalizados, eles nem são radicais, eles estão dançando, eles só estão sendo alienados mesmo.